Saudações! Espero que vocês estejam bem, né? E hoje, mais uma vez, em meio a toda esta irregularidade ou falta de compromisso, aqui estou eu para gravar um outro vídeo sobre Pokémon Unite. Por quê? Eu tenho jogado Pokémon Unite, faz um mês já que o jogo lançou, né? E eu vi que tem um pessoal criando conteúdo pra ele, tanto que no começo, semanas atrás, eu pensei, cara, já tem um pessoal fazendo coisa aí, tá tudo bem pra eles. Só que conforme as semanas passaram, eu vi que o conteúdo do pessoal é mais tipo gameplay, o cara jogando, tô jogando aqui, é muito divertido, tal. E é só isso, né? E como pelos meus vídeos anteriores, vocês já viram que a minha preocupação é o público mais casual, mais... realmente pessoal que não tem tanta experiência, né? E às vezes eu reconheço que esse pessoal pode ter vergonha de fazer perguntas, porque você chega num stream do Twitch e o cara tá jogando e fazendo um monte de coisa, e aí você vê um monte de gente falando, porque o item, não sei o que lá, e ADC, isso, e jungle, blá, blá. Você fica meio tipo, jungle, o que esse pessoal tá falando quando eles falam jungle, meu Deus, sabe? Então fica difícil fazer uma pergunta, porque às vezes a pessoa fica com medo de ser constrangida, né? De ser apontada como piada da coisa, ou, né, qualquer tipo de constrangimento, assim. Então, aqui trago a vocês, em português, né? Três ideias, 3 dicas pra melhorar no Pokémon Unite, né? Isso se aplica a qualquer um, mas... assim, pra qualquer Pokémon que você jogar, né? Também vai ser pro pessoal do celular, quando isso lançar depois. Mas eu tenho em mente aqui mais o pessoal realmente que não tem tanta familiaridade com MOBA. MOBA sigla, né? Pra Multiplayer Online Battle Arena. Isso vai ser importante daqui a pouco. Como League of Legends ou Dota. Então isso é Pokémon naquele gênero de jogo, né? E alguns de vocês já podem ter ouvido falar de League of Legends e Dota, né? Um monte de gente fala desses jogos aí. Mas se você só joga Nintendo, se você joga só os jogos da Nintendo e só tem familiaridade mais com Pokémon, Mario e Zelda, isso é uma experiência totalmente nova, né? Então é isso que a gente vai tentar ajudar aqui, certo? Certo. Primeira coisa, você precisa de um Pokémon, né? Você vai ter que selecionar um Pokémon pra começar lá. E aqui nesse menu, no menu principal, nessa parte aqui, onde você acha o seu Pokémon. Alguns Pokémons você ganha de graça durante o jogo. Não sei hoje, na data que você tá assistindo isso, mas quando o pessoal começou a jogar, a gente pegou alguns Pokémon de graça. O Venusaur foi um deles, Ninetales, o Wigglytuff eu comprei. Slowbro... eu acho que foi Crustle, Cinderace e Greninja. E Zeraora também, né? Eldegoss também eu peguei de graça, que você pega no começo e pode escolher 5 Pokémons, né? Eu não lembro quais são os 5 Pokémons que você pode escolher no começo, mas eu lembro que eu selecionei Eldegoss ali. Então é isso. Você ganha alguns Pokémons pelo jogo, e a primeira coisa é que as pessoas que não jogam muito podem ser vistas na ideia. Você tem que comprar o Pokémon. E aí, tipo, o cara fica, mas peraí, eu tenho que comprar o Pokémon, meu Deus, mas eu tenho... o jogo é de graça, mas eu tenho que gastar dinheiro. Não, né, cara? Você adquire Pokémon aqui, ó. Você vem aqui no shop, na primeira opção, Unite Battle Committee, Enter, e tá aqui os Pokémons, né? Um detalhe aqui, eu vou clicar aqui no Snorlax, por exemplo. Eu tenho Obter, Pokémon Info, Cancel. Vamos em Obter. Aí ele vai te dar 2 opções. Você pode obter ele por 6.000 dinheirinhos, que é aquele Gold que a gente tem ali em cima, ou 345 gemas, que é o dinheiro pago. Você paga dinheiro real pra conseguir essas gemas, né? Você pode pensar, mas o valor da gema é absurdamente menor que o do Gold, então isso é pay to win? Não. Aquilo da gema deve ser uns $2, talvez. Eu não lembro, mas é bem pouco, sabe? Não é super absurdo, não. E pra conseguir esses 6.000 dinheirinho aqui, não demora tanto. Tanto que ontem ou antes de ontem, acho que foi ontem, eu gastei 8.000 pra comprar a Chansey. A Blizzy aqui, né, que ela lançou aí ontem, antes de ontem. Eu gastei 8.000 pra comprar ela, que é o preço dela, em dinheirinho do jogo. Eu já tô com 3.800, quase 4.000 ali. Então você consegue comprar. Tanto que eu recomendo você comprar Pokémon por esse dinheirinho aqui, pelo dinheirinho Gold do jogo. Eu acho que gema não é bacana você gastar com isso daqui, não. Você pode, tipo o Gengar, por exemplo, eu acabei comprando por gema. Mas você
não tem diferença da maneira que você adquire ele, né? Tem uma coisa... tem alguns itens que talvez na loja você vai adquirir só por gema. Esses itens são os itens que eu aconselho você a gastar dinheiro real em si, né? Ó, tipo a roupinha aqui dá pra você comprar por ticket normal, né? Cara, eu acho que eu não vou conseguir encontrar uma coisa que é só gema aqui. Não, acho que aqui tem algumas coisas que é só gema. Aqui, ó, por exemplo, ó, isso aqui é um Extra Energy Tank. É 200 gemas só. Essa é a única forma de pagamento disso daqui. Aí eu recomendo você usar gema aqui, né? Porque é a única opção que você tem. Mas esse daqui, ele fala, ó, você pode usar 100 tickets ou 10 geminhas, né? Você pode ver que desses tickets, eu tenho um só lá em cima, né? Você vê que tem meu gold, do lado do gold tem o ticket e do lado a gema. Em ticket eu tenho só um. Você pode pensar, nossa, mas pra juntar 100 vai demorar. Não. É porque eu tô gastando bastante nisso daqui, nesse Item Enhancer, que é 10 ticketzinhos. Então todo ticket que eu pego eu já gasto aqui, que eu tô usando pra upar os itens, que é outra coisa que a gente pode falar depois. Mas aqui onde você adquire Pokémon, né, como eu disse, recomendo você usar Gold. Talvez tenha um gap, especialmente no começo do jogo, entre um Pokémon e outro que você vai pegar. Então, pensa bem em quais Pokémon você vai pegar. Não sai pegando, tipo, vou pegar todos. Não, pega os que você tem mais interesse primeiro, né? Aí os Pokémons, eles são divididos em 5 categorias. Que é Supporter, Speedster, Defender, Attacker e Allrounder, certo? Você tem essas 5 categorias. Geralmente, um jogador de MOBA vai se especializar em uma das 5 roles. Às vezes, ele tem uma segunda role como uma sub-role ali dele, né? Então, qual vai ser a pegada aqui? Vamos dizer que você é um supporter, por exemplo. Então, seria interessante você pegar todos os suportes. E eles vão ter a diferença entre eles. O Wigglytuff, ele é mais tancudinho, por exemplo. O Mr. Mime, ele requer um pouco mais de estratégia e noção de jogo para fazer ele funcionar. Mas tem isso também. Se você quer uma coisa mais direto ao ponto, que nem você tem a Udugoss, que ela coloca um escudinho ali, dá uma cura, né? A Blizzy, hoje, do jeito que ela lançou, do jeito que eu uso ela, pelo menos, é Helping Hand e Soft Boiled, né? Ela fica totalmente dependente do dano, do cara de dano. Ela não dá dano nenhum. Ela pode dar o dano com ult, só que é bom contar com isso. Então você tem que estar sempre com dano. Então ela depende muito dele como fonte de dano, né? Só que você consegue fazer o cara ficar imortal. Se você souber usar essa skill ali direitinho no momento certo, o cara tá imortal, porque ele tem um centro Pokémon ali do lado dele, sabe? Então, tem esse tipo. Cada suporte aqui, um desses 4, por exemplo, eles têm vibes bem diferentes. Então talvez você quer jogar como suporte, mas você não gostou de um, você pode tentar outro, pode ir não. Se você tentou uns 2 ou 3 suportes, nem precisa pegar todos. Se você tentou 2, talvez ali, e nenhum deles realmente apeteceu pra você, talvez suporte não seja sua pegada, talvez seja outra, né? Então você vem aqui. Speedster. Mas tem uma coisa, o supporter, geralmente ele não leva glória. Ele leva... aqui a gente não tem voice chat, né? Mas se tivesse voice chat, seria o Pokémon, o jogador que ia ser xingado. O cara fala, eu morri por sua causa. Não foi porque ele pulou sozinho contra 5. Foi porque você não curou ele. Aí você é o culpado, né? O suporte. Então assim, se você é uma pessoa que gosta de ajudar pessoas, não se preocupa muito sobre, assim, gratidão ou não levar a glória, talvez o papel desgraçado seja realmente ser jogar de supporter, né? Não é o que eu aconselho, mas você pode tentar. Speedster. Hoje, no meta do jogo, Speedster geralmente é o Pokémon que vai na rota do meio, que é o pessoal vai chamar de jungle, né? Rota do meio não é uma rota do meio, realmente é uma selva, uma floresta, não tem uma estrada, né, definida ali. E as opções que nós temos hoje é o Gengar, Absol e Talonflame, né? O Talonflame ele não tem muito dano, só que ele foi buffado recentemente para ter um pouco mais de dano. Mas em Scoring e Mobility, ele é um dos melhores do jogo. Então essa é a pegada dele. É só andar pela jungle, marcar ponto, marcar ponto, marcar ponto. E o que ganha esse jogo é marcar ponto. Então você tem que ter essa mentalidade com o Talonflame. Isso vai estar nas outras dicas depois. Absol e Gengar, eles são similares no ponto que eles são de dar um burst no inimigo. Eles vão pular no inimigo, gastar as skills, e explodir o inimigo, deletou. Se você não deletou o inimigo, você tá morto. Esse é um detalhe deles. Por isso, às vezes, o pessoal usa X-Attack neles. Então você tem que saber em quem você pular. A má ideia sempre é pular no tanque. Pular no tanque é a pior ideia que você pode ter com esses dois.
Porque muito provavelmente você não vai matar o cara porque o cara é um tanque, né? Então a função dele é sobreviver. Você não consegue. Mas se você pular no cara que causa dano do time inimigo, por exemplo, o Absol pular no Gengar inimigo, ou o Gengar inimigo pular no Absol inimigo, ou o Absol inimigo pular no Absol inimigo, sabe? Esse tipo de coisa vai te beneficiar mais. Porque é mais uma situação, quem atacar primeiro ganha, sabe? Mas não vai nos tanques, né? Não faz isso não faz seu time chorar não. Outro, aqui são os Defenders. Defenders são os tanques do jogo. Nós temos hoje o Crustle e o Slowbro, que você ganha de graça no jogo. Se você jogou nos primeiros dias. E tem o Snorlax, que é até bem baratinho, 6 mil moedinhas aqui. E ele, na real, é um dos top tier aqui do jogo. Quase todo time tem um Snorlax ali e o pessoal curte bastante ele. O Slowbro, ele tem um esquema do Telekinesis, e o ultimate dele também é bem similar, que ele isola um Pokémon do time inimigo. No ult dele, ele fica imune, né, a dano, ele fica ali imune, enquanto o cara também tá imune, então ele fica isolado ali os dois. A pegada dele é tipo você entrar na teamfight e você anular tipo o suporte inimigo, por exemplo, ou o cara de dano inimigo, a fonte de dano dele. Você tem que ver quem é o Pokémon-chave do time inimigo, entrar lá e tirar ele do combate pro seu time limpar os outros 4. E aí vocês limpam esse cara por último numa situação 5 contra 1, né? Se der tudo certo. Essa é a pegada dele. Só que se você isolar esse cara e seu time não fizer nada, você pagou de clown e você vai morrer, né? Então é um Pokémon interessante, mas também precisa de um pouco de coordenação do time. O Crustle, um problema que eu vejo o pessoal tendo bastante é a barreira dele. Pra subir a barreira, é tipo a Mei do Overwatch, tipo, ela também subiu uma barreira lá, no caso dela é de gelo, a dele aqui é de pedra, né? E o pessoal errava bastante subir a barreira da Mei. E aqui o do Crustle também, o pessoal erra bastante. Um problema da barreira dele, diferente da barreira do Mr. Mime, é que quando ele sobe a barreira, aliados também não podem passar por ela. Então tem que tomar cuidado, porque você pode criar, o Crustle pode criar uma situação que pode ser problemática pros aliados dele, tipo, isolar o aliado dele do resto do time e o aliado dele morrer por causa disso. Tem que tomar cuidado, né? Tem que ter uma coordenação. Mas se você já tá conseguindo subir as barreiras direitinho, tá tudo certo, talvez o Crustle seja uma boa opção pra ti, né? O Snorlax tem uma coisa similar sobre a barreira, que é o block dele, né? Teve alguns ajustes nos patches recentes, talvez tenha mais pra frente, mas a pegada dele é isolar o time inimigo de marcar ponto, né? Então, isso é uma coisa que o Snorlax é muito bom nisso também. Ele também, se eu souber usar ele direitinho, ele é quase imortal, né? E sendo quase imortal, tem os caras do time que podem ser um pouco burros e ficar tentando matar você enquanto o resto do seu time tá matando eles. Então, ele acaba servindo como uma bait também. Um bait bem resistente. O Attacker, como o nome já sugerem, né? São os caras que vão causar dano, né? O Venusaur, o que chama a atenção nele é o Solar Beam, na real. Não é nem tanto o damage output, tipo a saída de dano dele. É mais realmente que o pessoal usa muito Solar Beam pra roubar as Zapdos, roubar Dreadnought, né? Então, ele é parecido com, pra quem jogou League of Legends, o Ultimate da Lux, parecido com aquilo ali, um raio, né? Então, tipo, é interessante, o pessoal usa bastante aquilo ali. O Pikachu, ele é forte no começo do jogo, especialmente quando ele tem a Electroweb lá. Eu não sei se é esse o nome exatamente, mas a teia de eletricidade, né? Ele é bem forte no começo do jogo. Mas mais tarde no jogo, lá perto dos Zapdos, quando tá todo mundo level 14 por aí, ele não é tão forte, né? Ele cai um pouco em desuso. E isso é a real pra maioria dos Pokémons que são estágio único, exceto que pelo nosso amiguinho Cramorant. E é o invertido pros Pokémons que tem 3 estágios, como o Cinderace. O Cinderace, quando ele tá no primeiro estágio, Scorbunny, ele é muito fraco. Ele é muito podre, vamos falar assim. Ele não faz muita coisa. Mas quando ele chega em Cinderace, meu amigo, sai da frente. E ele é muito bom por causa disso. Ele e o Greninja, porque ele e o Greninja chegam no terceiro estágio, Cinderace e Greninja, no nível 7. Enquanto a HD Voar chega lá no nível 10. Mas assim, a HD Voar compensa pelo nível 10, porque ela é bem forte no nível 10, né? Mas nos 2 primeiros estágios, Ralts e Kirlia, ela não tem presença quase alguma no jogo. A mesma coisa vale pra esses aqui. Nos 2 primeiros estágios deles, Greninja e o Cinderace também não tem muita presença. Ninetales não tem muita velocidade de movimento. Ela é muito forte, ela é muito usada pelos top player e tal, mas se você se posicionar errado nesse jogo, você é punido muito pesado. Então tem que tomar cuidado com isso também com a Ninetales, né?
O Cramorante, pela sua vez, ele é um pouco complicado de saber usar. Eu não vou fazer um tutorial aqui explicando como usar ele, né? Mas se você fizer uma build certinha pra ele, se dedicar a ele ali, ele é monstrinho. Ele é monstrinho. Eu diria que ele é monstrinho no mesmo nível do Greninja, na real. Só que o Greninja, você tem que manjar de jogar com ele com pouco HP. Longa história também, mas esses dois aqui, eles são Pokémons que requerem um pouquinho, talvez uns 2 neurônios pra você conseguir usar eles. E se você conseguir acertar a mão ali com eles ali, você consegue carregar o jogo solo com esses dois. Mas aí são os attackers. Então, attacker, se é estágio único, geralmente é muito bom no começo do jogo, mas mais pro fim do jogo não é tão útil, pensa que o resto do time carregue, né? Enquanto os que são 3 estágios geralmente são muito bons no terceiro estágio, mas não tanto nos primeiros estágios, então você tem que prestar atenção nisso e organizar o seu jogo, a sua estratégia de acordo com isso. E basicamente isso. Assim, também vale lembrar que eles são bem papel, né? Eles não são tanque, então não fica tentando tancar o cara, geralmente eles atacam de longe, né? Deixa eu ver, eu acho que todos aqui atacam de longe, de alguma maneira. Então eles são os que vão causar dano e de longe. Você não pode se posicionar numa situação que você vai ser acertado pelo inimigo. O ideal entre você e o inimigo que você está lutando é você ter um aliado entre vocês dois. Não é sempre que você vai conseguir isso, mas se você não conseguir isso, você tem que ter pelo menos uma boa distância entre vocês. Já que você ataca a distância, não tem porque você tá a um dedo de distância do inimigo, né? E por fim, aqui o Allrounder. O Allrounder é meio que uma pegada, tenta ser tudo e acaba sendo nada, né? Pelo nome, é essa ideia que passa. Mas eles, na real, são bem similar aos attackers. Eles são os que causam dano. Charizard aqui, como Charmander, bem fraquinho no começo. Charmeleon também não tem muita presença. Quando vira Charizard é um monstro. Garchomp é a mesma coisa, multiplicado por 10, muito forte. Machamp também, quando ele tá como Machop, ele não é grande coisa, mas como Machamp, ele apresenta bastante. O Lucario, ele tem o começo do jogo, similar ao Pikachu, muito forte, mas mais tarde do jogo, ele não é tão fraco como o Pikachu. Eu diria que ele é de mediano. Eu não diria que ele é só fraco, eu diria que ele é de mediano pra fraco, sabe? Eu acho que ele é um pouco melhor que o Pikachu no fim do jogo. Então ele é bem consistente, então eu acho que ele é muito bom pra iniciante, por exemplo, eu acho, né? O foda ali, pelo dinheiro que a gente tá vendo, é que é 10 mil, né? Então você tem que focar em pegar ele, se você quiser. Mas antes disso, vai no Training Mode do jogo, né? Naquele menu Pokémon que eu mostrei, vê o que o Pokémon faz, vê qual é a dele, e vai nisso. Tá, aí agora, você já viu mais ou menos o que os Pokémons fazem, né? Aí vamos falar assim, tá, você já viu mais ou menos o que os Pokémons fazem, eu quero... Tá, eu já entendi agora, eu decidi, eu quero jogar de Supporter, eu quero jogar de Speedster, eu quero jogar Defender, Attacker, Allrounder, o que eu faço, né? Como o jogo tá funcionando hoje, geralmente vai 2 jogadores na rota superior, 1 no meio, que é na selva, né? E 2 na rota inferior, certo? Na rota inferior, geralmente vai o suporte junto com um personagem de dano. Esse de dano geralmente vai ser um daqui dos attackers, Venusaur, Pikachu, Ninetales, Gardevoir, Cinderace, Cramorant, Greninja, ou um dos Allrounders, Charizard, Machamp, Garchomp ou Lucario, né? Geralmente é isso. Geralmente vai ser o suporte com um desses. É uma coisa similar na rota superior. Só que na rota superior geralmente vai ser um Defender, um tanque, que é o Snorlax, o Crustle ou o Slowbro, combinado com, novamente, um dessas duas classes, Attacker ou Allrounder. Na selva, geralmente vão os Speedsters, né? Geralmente vamos aqui, Gengar, Absol, Talonflame. Tem um detalhe, o Gengar, acho que ele vira Gengar nível 9 ou nível 10, não lembro direito. Eu com o info aqui. Aí você me traz pra cá. Tá, aqui, Progression 9. Tá, level 1, level 5, level... Qual é a pegada aqui? Quando você tá terminando a primeira parte da selva, você matou o cachorrinho, matou o Ludículo, o Bufalante, matou os 2 caranguejos. Por ali, eu acho que quando você matou o primeiro dos caranguejos, você já vai pegar nível 5 e vai virar Haunter.
e você vai pegar um dos golpes lá, que seja Sludge Bomb ou Shadow Ball, né? E ali pelo nível 7 ou 8, você vai pegar o segundo, vai pegar o próximo nível, né? Você vai pegar o próximo nível e você vai pegar o próximo golpe, quer dizer. Então você tem um combo agora. E lá pelo nível 9 vira Gengar, acho que nível 8, na verdade. E aí você pega o Unite Move, né? E você tá completo, vamos falar assim. Então essa é a pegada dele aqui. Só que... Então qual é a boa? Ele, se você for ver, ele pega as coisas dele mais tarde no jogo, né? Só que na rota do meio... Na selva, você... Como você tá matando os monstros sozinho ali, você pega mais XP. E tem uns monstros que dão mais XP lá. Então você upa mais rápido. Então é normal você tá no nível 7 quando os outros do time estão nível 5, por exemplo, sabe? Então você vai chegar ao combo do Gengar, ou o que seja, mais rápido mesmo pro Absol. E como esses dois, por exemplo, são Pokémon de Burst, de chegar a explodir, eles precisam das skills dele o mais rápido possível, né? Pra dar esse Burst. E é lá na Jungle você vai. Então geralmente você vai ver esses daqui que o pessoal usa lá. O Talonflame, ele não vai ser um Pokémon muito de combate, como ele só recolher ponto e marcar esses pontos, né? Ele vai ajudar o time ali um pouco, mas a pegada dele é marcar os pontos, né? Que é o que ganha o jogo, na verdade. Ainda assim, você vai encontrar na selva... Às vezes eu já vi um pessoal usando Greninja na selva, também pode ser. Você pega suas skills lá, tá? Já vi o pessoal usando Cinderace na selva, claro. Usar Ninetales na selva é uma ideia horrível, porque ela é muito lenta. A velocidade de movimento dali, você vai precisar ficar andando de um ponto ao outro pra matar os bichos. Então o tempo que você vai levar indo de um bicho ao outro vai ser menor, absurdamente menor que o Gengar, por exemplo. Porque o Gengar tem uma passiva, que é o Levitate, que ele, quando ele tá fora de combate, ele ganha velocidade de movimento. Então ele, só por essa passiva, ele já vai terminar a selva mais rápido, absurdamente mais rápido que o Ninetales, que tem uma velocidade de movimento tão baixa, né? Pikachu Jungle eu já vi também, pode ser. Mas como eu disse, ele é bem forte no começo do jogo. Seria interessante ele na lane mesmo, na rota, sabe? Ajudando ali. E se quiser fazer ele jungle, opção também. Eu já vi uns clown tentando Bulbasaur jungle também, pode ser. Na verdade, cara, na real, eu falo uns clown, mas você pode ir de Mr. Mime jungle. Eu já vi no Master, jogando ranqueada no Master lá, o cara vindo com o Mr. Mime jungle. Deu certo? Não. Mas você pode. Não tem ninguém... O Junichi Masuda não vai aparecer do seu lado e falar: você não pode ir de Mr. Mime jungle. Não vai, né? Não vai. Mas você vai perder? Possivelmente, né? Mas você pode. Nada te impede de fazer, né? Outra coisa pra jungle aqui Lucario é bastante usado. Ele não é Speedster, né? Mas é bastante usado porque ele segura as pontas muito. Porque tem uma coisa, na jungle também, você vai bater no bicho, o bicho vai bater em você. Se você é um pouco esperto, você vai conseguir bater no bicho tomando o mínimo de dano possível, né? Mas o Lucario facilita isso por causa da passiva dele e tudo mais. Então ele facilita um pouco causar dano antes de tomar esse dano, né? Então ele chega na lane com o HP quase cheio, se não cheio, e pra gankar e tudo. Então ele é bom pra isso. O Garchomp, ele tem uma velocidade de movimento não ideal, né? Ele tem uma velocidade de movimento não ideal. Foi buffada nesse último patch, mas pode ser nerfada no futuro. Não sei como é que tá no momento que você tá assistindo esse vídeo, não sei como é que isso tá. Mas qual é a pegada? Ele tem uma passiva do ataque dele, que quando você ataca o mesmo alvo, ou outro alvo, por 5 vezes no intervalo curto de tempo, ele ganha um boost de attack speed e dano e tudo mais. Então ele vira um pequeno monstrinho ali, né? Se você faz isso no Ludículo, por exemplo, você faz isso no cachorrinho, você chega no Ludículo, como ele tá ali do lado, você ainda tá com esse boost do quinto ataque. Então você vai apagar o Ludículo. Você vai descer pro Bufalante, você vai apagar ele. Aí o Caranguejo vai ser o problema. Acho que o Caranguejo tá um pouco distante, pelo menos com a velocidade de movimento anterior. Quando você chegava lá, o boost dos 5 ataques acabava um pouquinho antes de você chegar nele. Talvez agora que ele recebeu um buff, ele consiga chegar lá com isso ok, né? E você consiga apagar ele também, vai. Porque senão, se você não chega lá com o quinto ataque já ativado da passiva dele, ele vai demorar 5 turnos, vamos falar assim, pra aquecer, pra começar a dar esse ataque rápido e dar o boost, né? Derreter o inimigo. Então é isso. Uma coisa, aliás, com o Garchomp, muitas vezes, é você tá no meio do combate
ou você sabe que você vai entrar em combate, você tá vendo o inimigo ali, você acerta um monstro da selva que tá ali perto, dá uns 3, 4 hits nele, e aí você já desce pro inimigo, aí já vai chegar lá com o 5º hit já e vai destruindo ele. Mas a pegada do Garchomp é que ele é um Pokémon que ataca de perto, né? Ele, diferente dos Attackers aqui, por exemplo, que eles atacam à distância, ele é frente a frente, mano a mano. O Rough Skin, que é uma passiva dele que devolve parte do dano físico que ele recebeu, ajuda nisso, mas muita gente que não manja disso vai só pular loucamente nos 5 inimigos e morrer, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Mas depois que você pega o jeito, especialmente do ultimate dele, que é um Outrage, o Outrage dele, ele sai descontrolado, mas dá pra você controlar esse descontrole. E quando você aprende a controlar isso, quando você pega o jeito, cara, você consegue pular nos Zapdos contra os 5 inimigos do outro time, matar os 5 e os Zapdos. E eu já fiz isso umas 3 ou 4 vezes, pelo menos. Então dá pra você fazer. Você só vai, cara, eu vou entrar. Só se prepara que eu tô chegando. E você chega, os caras já choram, já, não, e caos, terror, família sendo destruída. O Garchomp é perigoso, bacana ele. Por fim, só um toque aqui sobre o Machamp. O Machamp é outro que o pessoal usa na selva também, né, como Allrounder. Na lane, na rota, acho que ele é bem fraco. Especialmente se a duo dele, o inimigo, é Bulbasaur e Pikachu. Aqui a gente tem um Venusaur, mas ele começa como Bulbasaur, né? O Bulbasaur, antes do nível 4 ali, e o Pikachu, esses dois, antes do nível 6. Esses dois são fortes, são problemáticos no começo. Vulpix também no comecinho ali, por causa do Frozen dele, também é problemático. Mas o Machop é muito fraco na lane. E se ele cai contra um desses 3 aqui, que são, vou dizer assim, que são os melhores, você tá ferrado. Você vai ter problema, sabe? O Garbite também, o primeiro estágio ali do Garchomp na lane, também eu acho que ele vai ser um pouco fraco, né? Não totalmente fraco, você consegue fazer um negócio dos 5 hits, você tá ligado nisso daí, você consegue apagar os caras muito fácil, com tipo 3 hits, sem exagero, você consegue apagar os caras, mas ainda assim eu consigo imaginar que o pessoal teria uma dificuldade ali com ele ali no começo, porque, né, como eu falei, ataque próximo, né, tem que prestar atenção nesse negócio dos 5 hits aí e tal. Mas basicamente é isso. Primeira coisa, você tem que escolher um Pokémon, saber com qual Pokémon você vai jogar, e decidindo qual Pokémon você vai jogar, você tem que saber em qual lane, em qual rota ele se sente mais confortável. Se você tá indo como um Garchomp suporte, por exemplo, você vai ter um tempo difícil, sabe? Vai ser difícil a vida. Você tá indo como um Gardevoir jungle, você vai ter uma dificuldade ali, né? Você tá tentando ir como um Crustle de dano, você não ataca o seu time, vai ter, sabe? Então, cada Pokémon, assim, eles têm uma role que eu vou falar que é sugerida, tipo, é sugerido que o Eldegoss vá como suporte. Quer dizer que eu não posso ir como Eldegoss dano? Não, você pode ir como Eldegoss dano. Como eu disse, do Nitty Masuda não vai aparecer do seu lado te proibindo disso. Mas, se você jogar com ele como suporte, você vai tirar o maior proveito do kit dele, das ferramentas que ele tem à disposição, e você vai ter um resultado melhor, né? Mas como eu falei, tem umas situações aqui, como Greninja. Tem um pessoal que usa... O pessoal poderia falar que Speedster são os caras que vão na selva, mas o Greninja é um attacker, e o pessoal tá usando aí na selva e tá funcionando. Então você pode usar um Pokémon fora do papel que foi tradicionalmente designado pra ele, mas antes de você tentar ser tão criativo e herói do meta, vê se tem mais alguém usando, sabe? Se você assistiu o pessoal fazendo stream, vídeo de YouTube, tem umas 3 pessoas que você já viu diferentes usando o tipo um Greninja Jungle, você vê, talvez isso seja útil, talvez funcione. Aí você tenta usar, vê o que dá, né? Claro que depois de um tempo jogando o jogo, você vai chegar num ponto que o Pokémon lançou e você já sabe qual é. Por exemplo, a Blizzy, quando ela lançou, eu montei a build pra ela de item, e eu joguei umas 10 partidas com ela. Quando eu fui no site lá ver as builds lá que o pessoal tava sugerindo, tava exatamente a que eu tinha colocado. Eu assim, já dominamos aqui, né? Já dominamos o jogo, né? Então, é isso. Com o tempo, você acaba sacando isso. Você vê, cara, esse Pokémon vai ficar bom com isso, nessa rota, fazendo assim. Mas primeiro você tem que jogar. Você tem que jogar o jogo e tal. Se você jogou menos de 100 partidas, eu acho que vai ser difícil você ter uma boa noção do jogo.
Então não tem vergonha em seguir o que os outros estão apontando, né? Tipo, você vê o Greninja Jungle, o Lucario Jungle, você, então esse Pokémon aqui, desse jeito. Você pode ver desse jeito, né? E aí você vendo o que cada pessoa usa em cada role, como aquele Pokémon funciona, as builds que usam. Depois de umas 100 partidas por aí, por exemplo, você já tem uma boa noção do jogo, aí você começa a ter suas próprias ideias e tentar suas próprias coisas. Aí quando você vê um outro Pokémon na jungle, por exemplo, um outro Pokémon de suporte, você vai ver, por exemplo, tem um pessoal que usa Ninetale suporte. Aí você vai ver, faz sentido, já entendi porque as pessoas fazem isso, entendeu? Então essa é a pegada. Primeiro, escolha o Pokémon com o qual você quer jogar, escolha um Pokémon que você goste, veja qual é o preço dele aqui, então pra você focar em pegar ele, se ele não for um dos que vem gratuito, né? E quando você pegar ele, aprende sobre ele, veja tutoriais, veja como o pessoal joga, tenta jogar na parte certa que o pessoal joga sobre ele, né? E basicamente é isso. Mas eu vou fazer outro vídeo explicando outras coisas depois. Mas primeiro, parte importante aqui é escolher o Pokémon e saber o que ele faz, né? Vejo vocês depois. Qualquer dúvida, basta colocar aí nos comentários. Até mais.